Sede rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Sede a rocha do meu refúgio, Senhor, e a fortaleza da minha salvação, para a glória do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Eucaristia. Caminhando nesse tempo quaresmal que o Senhor nos favorece, quero também saudar aqueles que nos acompanham por meio dos meios de comunicação sociais. Vamos todos juntos nos colocar diante do altar do nosso Deus, rico em misericórdia, e que hoje nos convida à conversão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para a devoção do vosso povo, e fazei que, mortificando o corpo pela penitência, renovemos o espírito com fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas nos seguintes termos: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e apregoa nela a mensagem que eu te direi. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor.
Nínive era uma grande cidade aos olhos de Deus. Levava 3 dias a atravessar. Jonas entrou na cidade e caminhou durante um dia apregoando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de sacos desde o maior ao mais pequeno. Logo que a notícia chegou ao rei de Nínive, ele ergueu-se do trono e tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Depois foi proclamado em Nínive um decreto do rei e dos seus ministros que dizia: os homens e os animais, os bois e as ovelhas, não provem alimento, não pastem nem bebam água. Os homens e os animais revistam-se de sacos e aclamem a Deus com vigor. Afaste-se cada um do seu mau caminho e das violências que tenha praticado. Quem sabe, talvez Deus reconsidere e desista, acalmando o ardor da sua ira, de modo que não pereçamos. Quando Deus viu as suas obras e como se convertiam do seu mau caminho, desistiu do castigo com que os ameaçara e não o executou. Palavra do Senhor. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei, Senhor, contra vós e fiz o mal diante dos vossos olhos. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Não é do sacrifício que vos agradais, e se oferecer um holocausto, não o aceitareis.
sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido. Não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Não desprezais, Senhor, o nosso coração humilhado e contrito. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. 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 Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor, porque sou benigno e misericordioso. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, aglomerava-se uma grande multidão à volta de Jesus, e ele começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, assim o será também o Filho do Homem para esta geração. No juízo final, a rainha do sul levantar-se-á com os homens desta geração e há de condená-los, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No juízo final, os homens de Nínive se levantar-se-ão contra esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, continuando o nosso percurso e a nossa caminhada nesse tempo favorável de graça que o Senhor nos concede, esse tempo quaresmal. E hoje nós queremos nos posicionar diante do convite que o Senhor nos faz à conversão. Convite, apelo. E ao mesmo tempo
nós queremos olhar para o sinal, que é o próprio Jesus. Veja, meus irmãos, nós podemos olhar uns para os outros e olhar para a nossa realidade e também dizer: a nossa geração também é perversa. A nossa geração, a cada dia que passa, torna-se uma geração má. Não era somente aquela altura no tempo de Jesus, mas Jesus, que hoje nós vimos nesse Evangelho, pode não ser a imagem de um Jesus que muitas vezes nós o temos. Apenas o Jesus que passa a mão à nossa cabeça, um Jesus que parece que aceita tudo aquilo que nós fazemos, e no entanto não é assim. Veja que Jesus andava pelaquela terra, fazendo o bem, realizando muitos sinais, mas o povo da sua época não aceitaram Jesus como Messias, não aceitaram o testemunho dos milagres que Jesus realizava. E Jesus, demonstra-se o texto que Jesus está chateado, Jesus está com raiva. Quando Jesus diz: esta geração é uma geração perversa, porque pede um sinal a mais. E Jesus fica a se perguntar: será que tantos sinais que eu já realizei, já fiz muitas curas, já fiz muitas libertações, e de tantas coisas que já realizei ainda querem mais sinais? Isso também nos questiona, meus irmãos. Nos questiona porque, para perceber que nem sempre são os milagres que nós vemos que nos levam à conversão. Quantas pessoas não já presenciaram, até mesmo na sua própria família, tantas graças que Deus já fez e ainda não se converteram? Basta ver quando alguma pessoa está passando uma provação muito grande dentro da sua família, coloca-se diante de Deus, pede a graça, e Deus lhe concede a graça, mas depois que passa tudo, volta as costas para o Senhor. Só buscava o Senhor quando estava a precisar, quando estava passando por aquela tempestade. São Paulo nos diz que a fé nos vem pela escuta. E Jesus quer ser para nós hoje este sinal, mas o sinal que nos fala, que nos dá o seu próprio testemunho de vida. Ele é o sinal que veio para a nossa salvação. Ele é o único no qual nós podemos acreditar, nas suas palavras e também no seu exemplo. Às vezes não basta os sinais que Jesus realiza, no sentido dos milagres e de tantas graças que muitas vezes nós vemos, mas quando nós escutamos a sua palavra, Ele que testemunhou o amor de Deus e a sua misericórdia, entregando a sua própria vida. Jesus nos apresenta aqui o exemplo de Jonas, no qual nós escutamos na primeira leitura. Jonas foi enviado por Deus aos ninivitas, uma cidade pagã. Aqui também revela-se para nós que a misericórdia de Deus não era somente para o povo escolhido, mas é para todos. A misericórdia de Deus é para todos. E Deus se preocupava com aquela cidade, porque os amava também, e via que muitos tinham um coração bom, tão bom, que escutaram a pregação de Jonas. Jonas não sequer, pelo menos o texto não diz, chegou lá dizendo, que se eles se arrependessem,
ou que se fizesse alguma coisa, poderiam salvar-se. Mas não, Jonas pregou um castigo que Deus ia realizar, ia destruir a todos e a cidade de Nínive. Por quê? Porque vivíamos como hoje, né? Todo mundo, de modo geral, ao nosso redor nós percebemos. A cada dia que passa, nós vemos crescer a desumanidade, a falta de respeito, a perda dos valores humanos e cristãos. Somos até capazes de acabar com a nossa própria espécie, quando nós não somos a favor da vida. E será que Deus se alegra com tudo isso? Alguém que diz que é dono do seu próprio corpo, que manda na sua própria vida, e quem decide no seu corpo é ela mesma. Onde está Deus? Esta geração continua também a ser perversa e má, quando não aceita o princípio principal da vida, que o Senhor nos coloca diante de cada um de nós. O convite da conversão, e que eu repito que não é muitas vezes o convite, mas realmente é um apelo ardente do coração de Deus, de fazer com que todos realmente se arrependam-se dos seus pecados e busque a Deus verdadeiramente. O povo de Nínive escutou a pregação de Jonas, e diz o texto que eles escutaram a Deus, do menor ao rei. Todos fizeram penitência. É claro que o texto vai dizer que eles se colocaram de jejum, vestiram sacos, sentaram sobre as cinzas, mas é uma forma de dizer que eles fizeram penitência no sentido de buscar um arrependimento pelos seus pecados. E Deus lhes deu a misericórdia. Eles acreditaram e confiaram que se fizessem penitência e se arrependessem dos seus pecados, Deus teria compaixão de todos eles. É esse o caminho que Deus também espera de cada um de nós hoje, nesse tempo quaresmal. Espera atitude de arrependimento, a atitude verdadeira e concreta que nos leve à conversão. Não podemos brincar com Deus, não podemos fazer o que queremos com Deus. Somos todos convidados a refletir sobre a nossa caminhada de fé, a refletir sobre este sinal que é o próprio Jesus. Ele diz: olha, está aqui quem é maior do que Jonas e quem é maior do que Salomão. Ele é o sinal que Deus, nosso Pai, nos enviou para que acreditemos nele e nele busquemos a nossa salvação e conversão. Entreguemos a nosso Deus, a nossa vida, a nossa disposição em querer mudar realmente de vida. A conversão no contexto de que eu não siga o caminho que eu queira, mas que eu siga o caminho de Deus. Esta é a conversão. Mudar de rota, mudar de direção. Se não estamos caminhando no caminho que agrada a Deus, voltemo-nos para Ele e caminhemos com Ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, a Quaresma é um tempo muito próprio para a penitência e a conversão. Peçamos esta graça a Deus Pai, dizendo: mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto.
Igreja de cada tempo e nação, para que convide as multidões a converterem-se e a acreditarem no Filho de Deus que as vem salvar, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos habitantes das grandes cidades no mundo inteiro, para que escutem os profetas que lhes falam e se afastem dos maus caminhos e das violências, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos homens que pedem sinais extraordinários, para que, superando as tentações do ateísmo, procurem na Bíblia as respostas às suas dúvidas, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Pelos cristãos que não gozam de liberdade religiosa, para que sintam a ajuda e o apelo de que precisam nas instituições que lutam pelos direitos humanos, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Por todos os cristãos desta Assembleia, para que durante estes dias santos da Quaresma escutem a palavra, falem com Deus e mudem de vida, oremos a Deus Pai. Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto. Senhor, criai em nós um coração puro. Não nos deixeis afastar da vossa presença, nem extinguir o vosso Espírito de santidade. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que estes dons que nos destes, para consagrarmos ao vosso nome, se transforme para nós, por meio deste sacramento, em remédio de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, para renovar na santidade os vossos filhos, concedeis esse tempo de salvação, a fim de libertar-nos do fermento do pecado, se convertam a vós de todo o coração e vivam de tal modo as realidades temporais, que procurem sempre os bens eternos. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitides à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caríssimos irmãos, seguindo as orientações da Organização Nacional de Saúde e desse santuário, durante esses dias vamos receber a Sagrada Comunhão nas mãos, tá bem? O eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo, em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados
participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O corpo e sangue de Jesus saboreamos, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. O mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que sempre nos alimentais com os vossos sacramentos, concedei-nos que este alimento que por vós recebido seja para nós fonte de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta. Assisti benignamente os vossos servos,
e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vá transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, as suas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha todos uma boa tarde, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.